Eu sou a Giovana Araújo, a sócia especialista em agronegócio na KPMG do Brasil. É um prazer ter vocês conosco na edição de hoje do KPMG Insights. Nós preparamos uma programação completa de conteúdo ao longo dessa semana, dentro da agenda da 20ª Conferência Internacional da Datagro, onde traremos temas relevantes na agenda estratégica das empresas do setor sucroenergético. E o tema de hoje é novas estruturas de financiamento. E para falar sobre esse tema, temos aqui um convidado muito especial, o Jefferson De Gaspari, que é CFO da CMAA, para dividir um pouco conosco a trajetória da CMAA em diversificação de fontes de capital, né, como foi essa jornada, as principais etapas, os desafios, as oportunidades para o grupo. Escalamos aqui também dois craques da KPMG, o Alan Riedel, que é o sócio que lidera as frentes de assessoria em captação e reestruturação no agronegócio, e o Thiago Rolli, que é o sócio-diretor do consulting de serviços financeiros aqui na KPMG. Né? O Alan vai abordar, trazer um pouco, né, a sua visão sobre as oportunidades, os desafios ligados às novas fontes de financiamento, e o Thiago vai trazer também uma visão sobre o ambiente regulatório, né, que governa o crédito e os meios de pagamento. Após as apresentações, nós vamos ter 15 minutos de perguntas e respostas. Sua pergunta é muito bem-vinda. A qualquer momento você pode inserir a sua pergunta aqui no chat e ao final das apresentações vamos reunir todas as perguntas e endereçar aos participantes. Então eu gostaria de passar agora a palavra para o Alan, né, o Alan Riedel. Alan, é com você. Obrigado, Giovana. Boa tarde, Jefferson, Thiago. Boa tarde a todos. Obrigado, Giovana, aqui pela introdução. Acho que é um tema super relevante aqui para o setor do agronegócio, aqui especificamente, e principalmente o pessoal aqui do açúcar e álcool. O setor como um todo, né, olhando o agro como um todo, é um setor muito pujante, tem crescido apesar das crises sequenciais que tem atingido o Brasil. E com esse crescimento, né, junto com o crescimento, vem a necessidade de funding, né, para exatamente ter os recursos necessários para fazer a expansão das áreas, né, que estão sendo trabalhadas, investimentos em ativos logísticos, ativos industriais e o próprio capital de giro, né, das empresas, que vai crescendo à medida que o porte delas vai aumentando. E principalmente quando também tem a parte de exportações, onde o ciclo de capital de giro é ainda mais alto, mais longo, né? Então o volume de recursos é cada vez mais necessário. E no caso de alguns setores, né, onde você tem grandes empresas, né, com uma cadeia complexa de fornecedores, ela também passa a ter uma responsabilidade muito grande para controlar o seu capital de giro junto com o capital de giro dos participantes da cadeia, e a disponibilidade do funding, né, para dar resiliência, né, liquidez e resiliência a essa cadeia também passa a ser uma questão super estratégica. De forma que, acho que o tema que a gente vai abordar é exatamente, então, dentro dessa necessidade crescente, né, por funding, funding mais sofisticado, né, funding em volumes maiores e em condições mais específicas, vem aí a questão da importância da diversificação das fontes de funding, já que, apesar do mercado bancário ser a principal fonte de funding, né, para o agronegócio, ele é uma das fontes de funding, e a gente tem cada vez mais alternativas que podem ser exploradas, e é isso que a gente vai ver em mais detalhes aqui. Mas antes de começar, eu queria também dar as boas-vindas aqui para o Jefferson. Jefferson, bem-vindo aqui, obrigado por estar participando com a gente também. A gente está se organizando da seguinte forma, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o tema da diversificação, acho que os principais pontos que a gente chama a atenção aqui no desenvolvimento das estratégias, né, de funding que podem ser desenvolvidas. Depois a gente vai passar para o Jefferson, que vai nos presentear aqui com uma visão na prática, né, de uma grande empresa fazendo essa preparação
fazendo essa execução dessa estratégia de diversificação com muito sucesso. A gente vai ver, então, o Jefferson explicar para a gente como funcionou lá. E depois a gente vai passar para o Thiago falar também das novidades que estão vindo aí no mercado financeiro, tanto na parte regulatória, onde o mercado financeiro e o mercado, né, do agronegócio vão estar se juntando aqui numa fronteira tecnológica e regulatória muito interessante aqui para a gente ver, né, essa evolução e consequentemente, né, que outras formas de funding vão estar vindo para financiar a cadeia. Tá bom? Então, obrigado. Giovana, posso continuar aqui então? Eu vou pedir para a Márcia passar então os slides para mim. Pode passar mais uma, por favor. Isso, perfeito. Então eu vou deixar, são pouquíssimos slides que eu vou usar aqui, é mais para ajudar aqui na visualização dos principais pontos, né? E aí eu começo aqui bem rapidamente aqui, né? Dentro dessa importância da diversificação das fontes de funding, né? Tem uma lista básica aqui das principais fontes. É importante salientar que cada fonte de funding dessa, ela requer uma estratégia específica de preparação da empresa, né? E abordagem com a fonte, né, de funding, o credor. Aqui a gente tem dois grandes grupos. O grupo aqui, que na parte de cima da lista, aqui são essencialmente, né, mercado bancário. E depois em amarelinho, em destaque, a gente tem as fontes que vêm através de mercado de capitais. E no próximo slide, que a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho, eu vou abrir em mais detalhes essa parte do mercado de capitais. Então aqui, acho que eu realmente vou correr o risco de ser um pouco óbvio, mas para que todos estejam na mesma página, tá? A gente tem aqui, então, a nossa lista de fontes de funding. Bancos sendo a principal fonte de funding, né? Os bancos comerciais, privados e públicos, dando um funding que pode ser um funding da própria tesouraria do banco ou fontes de funding que podem ser repassados, tá? de outras instituições de fomento. Temos também o funding subsidiado, que é passado pelos próprios bancos, no formato de crédito rural e outras formas. Mas esse tem sido a principal fonte de funding. Para as operações maiores, tá? Saindo um pouco do capital de giro, né, picado de operações pequenas e médias, indo para operações maiores, é normal que os bancos se juntem, né, para montar um club deal ou uma operação sindicalizada. E a gente está falando de operações que podem começar aí com 80, 100 milhões de reais e daí para cima, onde não tem um banco só que vai encarteirar sozinho aquele risco. Ele vai dividir aquele risco como parte de sua estratégia também de montagem de sua carteira, sem concentrar o risco de forma demasiada num único nome, num único risco. Depois a gente tem as instituições bancárias que têm esse título de instituições de desenvolvimento. Acho que o mais típico e conhecido de todos aqui, BNDES, mas também tem instituições internacionais de desenvolvimento, como o BID, IFC, que também fornecem funding para o setor privado, assim como o setor público também, mas principalmente para o setor privado aqui, normalmente em operações para financiar investimentos, né? Operações que têm um prazo mais longo, né? Porque é um dinheiro que vai ser captado para investir em algum tipo de infraestrutura, algum ativo que vai gerar um caixa mais no longo prazo, ou seja, não é exatamente capital de giro, é mais um investimento de longo prazo. E aí o pagamento dessa dívida ele tem que estar casado com a geração de caixa daquele investimento. E aí a gente tem tradicionalmente fontes mais longas, com BNDES, IFC, BID e correlatos. Para operações cross-border, aí de compra de equipamentos para algum equipamento industrial, algum equipamento específico que precisa ser importado, a gente ainda tem as figuras dos ECAs, em inglês é Export Credit Agencies, que entram também com taxas muito interessantes, né, bem baratas, acabam sendo subsidiadas pelos seus respectivos governos, né, para exatamente atuar no fomento das suas respectivas indústrias, né, para acessar e vender para o mercado internacional, e são normalmente fontes super interessantes aqui, que são realmente bem baratas e podem ser feitas em prazos médios e longos. Então esse seria, assim, de uma forma bem sintetizada, né, o mundo bancário, do empréstimo bancário
que a gente tem disponível hoje e é o que predomina. Mas cada vez mais a gente tem, agora, né, nesses últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos, a gente tem uma presença cada vez maior de dinheiro vindo do mercado de capitais. Né? O que é esse dinheiro? De onde está vindo? Ele está vindo de investidores institucionais, tanto no mercado brasileiro como no mercado internacional, que querem aplicar o seu recurso em crédito. Não necessariamente só em crédito, a gente está vendo aqui, tem no último item ali, eu coloquei uma operação de equity, o IPO, que também é um recurso interessante para ser explorado. Mas acho que aqui, olhando o mercado de capitais de dívida, né, o que a gente tem? Tradicionalmente, os grandes fundos de pensão, fundos soberanos, né, hedge funds, eles emprestam seus recursos, né, para os bancos, né, através de depósitos e operações de médio e longo prazo, e os bancos é que fazem, então, a aplicação dos recursos nos empréstimos. Só que tem uma perda de spread muito grande aqui, né? O banco vai capturar parte desse juro bancário que vai ficar no banco, e o que sobe para o investidor final acaba sendo um spread bem reduzido e também num risco bastante reduzido, já que o risco passou do banco. Só que acho que com a queda dos juros no mercado internacional, esses investidores eles estão buscando mais rentabilidade. E uma das formas de buscar essa rentabilidade é talvez até passar pelo banco, né, fazer a desintermediação, que a gente chama de desintermediação bancária, e o investidor final ele desce numa operação emprestando diretamente para as empresas, as devedoras. Com isso, ele vai, obviamente, correr um risco maior do que emprestar diretamente para o banco, mas, em compensação, ele consegue capturar um spread, uma rentabilidade maior. E esse tem sido, talvez, uma das grandes alavancas aqui, fomentando, trazendo esse dinheiro para disponibilizar para os empréstimos diretos. Tem vários nomes para isso, private credit, entre outras coisas. Mas, se a gente for resumir aqui, a gente está chamando aqui mercado de capitais de dívida, que pode ser o local internacional, os fundos de investimento cada vez maiores, fundos de crédito sendo constituídos. E, por último, eu vou deixar o IPO aqui como um tópico aqui para a gente não esquecer. Mas, dito isso, eu quero abrir, então, como é que está funcionando, como é que funciona esse acesso ao mercado de capitais, né? E quais são as estratégias necessárias para isso? Se puder, Márcia, passar para o próximo slide. Aqui a gente tem, então, os nomes mais conhecidos, né? É o mercado de capitais. Aqui, acho que um fato muito importante, que nem todo mundo percebe, é que o mercado de capitais é uma fonte de funding muito maior do que o mercado bancário. Se a gente imaginar que o mercado de capitais aqui financia o mercado bancário, né? E esse é o mercado que está disponível também para financiar diretamente as empresas, eu não vou dizer que ele é infinito, mas ele é muito maior do que normalmente se imagina. Quais são os instrumentos, então, que são utilizados para fazer essa transação entre o investidor institucional e a empresa, né? Então, tem vários formatos, depende muito da empresa, depende muito do setor também de atuação, e aí cada caso precisa ser analisado para ver qual que é o melhor instrumento para ser utilizado. Os instrumentos mais frequentes que a gente vê aqui para o agronegócio são a tradicional debenture, tem o CRA, que também está bastante em moda agora, né? Um título incentivado, né? O investidor, pessoa física, não tem tributação em cima dos juros, então ele permite uma boa composição de custo para a operação. E tem também o CRI, que ele tem sido usado, né, com lastro imobiliário, e eventualmente quando a gente tem um lastro imobiliário para uma empresa de agronegócio, seja um leaseback de uma fazenda, seja um sale leaseback de um ativo logístico, né, desculpa, o sale leaseback não, uma operação que tenha exatamente o lastro de aluguel, aqui a gente pode empacotar, tá, e fazer uma cessão disso através de uma securitizadora, a gente consegue emitir também, não só o CRA, mas também o CRI também. Então, esses são os títulos, talvez, que são mais utilizados aqui para fazer uma captação direta de uma empresa no mercado de capitais. Antes de eu seguir para os próximos tópicos, eu acho que eu vou dar uma paradinha aqui para dar uma ênfase num ponto que é muito importante. Não basta querer aqui, né? Agora vamos diversificar. Eu acho que a empresa precisa fazer um planejamento grande aqui na hora que ela decide, primeiro que ela de fato vai botar essa estratégia para funcionar, né? De diversificar as fontes de funding.
E aí essa estratégia tem que ser muito bem pensada, né? E a empresa tem que se preparar, porque um dos pontos mais importantes que tem aqui para acessar dinheiro de investidor institucional é a obtenção de um rating de crédito. Tá? O investidor institucional ele não tem uma estrutura que um banco tem de crédito, que está lá acostumada a fazer análise de crédito, tem uma base de dados também antiga e muito profunda aqui de histórico de crédito, eles têm uma assimetria de informação muito grande, eles não têm essas informações e muito menos o relacionamento com as empresas. Então, como é que eles fazem para avaliar o risco? Essa avaliação de risco ela é terceirizada por uma agência. E aí a gente tem vários nomes aqui, tem Standard & Poor's, Fitch, Moody's, que são grandes empresas, são multinacionais, que tradicionalmente fazem esse trabalho, e aí elas, né, vão analisar as informações da empresa, são informações tanto numéricas como qualitativas, né, de sua estratégia, sua governança e gestão, para então soltar uma nota. Né? Então, elas são contratadas, elas fazem uma avaliação da empresa e elas vão produzir, então, uma nota de rating. Uma vez que essa nota de rating é obtida, aí a empresa passa a ter realmente um acesso para fazer a debênture, para emitir a debênture, o CRA, o CRI, ou mesmo, e aí eu vou seguir para o próximo tópico, ou mesmo acessar investidores para fazer uma operação que a gente chama de private credit, né, onde o fundo negocia diretamente com a empresa, né, o empréstimo. Isso pode ser através de um empréstimo direto, em inglês o pessoal chama de direct lending, onde o fundo assume o papel do banco, né, e entra e faz o empréstimo, estrutura a garantia, estrutura o fluxo de caixa, né, e aí faz o desembolso da operação. E tem também outras operações que a gente está vendo se multiplicarem através de fundos que têm suas estratégias de investimento bem específicas. A gente está vendo fundos de terras, fundos de logística, que têm apetite para operar também diretamente com as empresas, que, por exemplo, tenham armazéns logísticos e queiram fazer uma operação de sale and leaseback. Então, tira do ativo da empresa, trabalha, esse recurso entra através da venda do ativo, entra os recursos que podem ser usados para bater dívida, reduzir endividamento. A empresa imediatamente, simultaneamente faz um contrato de aluguel e fica com uma opção de recompra desse ativo dentro de um determinado prazo. Normalmente um prazo de longo prazo, 10, 15 anos, eventualmente pode ser renovável. Então são operações novas que podem ser utilizadas como uma diversificação muito interessante, saindo do capital de giro, porque o banco normalmente foca muito num capital de giro em operações mais curtas. E às vezes a empresa precisa de uma dívida mais de longo prazo, para liberar o fluxo de caixa ali para novos investimentos ou outros objetivos que ele possa vir a ter. Então essas operações passam a ser super interessantes, porque elas mudam, têm um perfil bem diferente, de prazos mais longos e às vezes até com um funding bem competitivo. Saindo um pouco aqui, vou seguir aqui rapidamente aqui para uma questão de tempo. A gente tem o mercado internacional equivalente aqui do mercado local de debêntures, CRAs e CRIs. A gente tem os bonds no mercado internacional. Esse acaba sendo um pouco mais restrito para empresas que têm um porte maior, já que os bonds, eles têm não está escrito em lugar nenhum, mas os bonds, eles tendem a ter um valor mínimo aí de 250 milhões de dólares, 300 milhões de dólares e dali para cima. Os investidores internacionais, eles, além de exigirem um rating numa operação de bonds, eles também exigem que a operação tenha um tamanho mínimo, porque depois que a operação é feita, existe um mercado secundário, onde os investidores que compraram os bonds vão poder, igual bolsa de valores, poder vender ou mesmo comprar, ficar vendendo e comprando esses papéis no secundário. Então, se a operação for muito pequena, o mercado secundário fica muito restrito e limitado. Então, quanto maior a operação, maior liquidez ela tem e maior a atratividade ela passa a ter para o investidor internacional. Então, acaba sendo um instrumento para as empresas de um porte maior. Bom, por último, o mercado de capitais, a gente não tem como deixar de falar sobre a busca de equity. É uma diversificação da estratégia de funding da empresa, especialmente se a empresa está num patamar que requer mais investimentos, que eventualmente trariam mais dívida, trazendo uma estrutura de capital de muita alavancagem,
o IPO passa a ser uma alternativa super interessante para regular a estrutura de capital da empresa, para não ficar com excesso de dívida, né, e trazer mais equity que, obviamente, não tem juros nem prazo de repagamento. A gente está vendo o mercado, a bolsa acima de 100 mil pontos, ela tem estado um pouco estressada nessas últimas semanas, né, um pouco acima dos 100 mil pontos, abaixo de 100 mil pontos, mas, de forma geral, a bolsa está bem pujante e para as histórias boas de crescimento com rentabilidade, a gente certamente tem aí um bom caminho para estar explorando através de um IPO. Então, acho que, assim, para listar algumas questões, né, a bolsa gosta muito, o investidor de bolsa gosta muito de crescimento. É um pouco diferente de mercado de capitais de dívida. Da dívida quer mitigar risco de crédito, então ele quer fluxo de caixa mais garantido, previsível e tal. Na bolsa, a pegada é um pouco melhor, um pouco diferente. Eles querem uma narrativa, né, uma estratégia que mostre potencial de crescimento, uso de novas tecnologias, boa rentabilidade, onde o investimento então vai ter uma valorização. Então é uma estratégia diferente, requer uma estratégia, uma narrativa diferente por parte da empresa, então uma preparação diferente, e assim vai. Acho que um outro aspecto importante do IPO, ele também exige uma governança bem diferente. Enquanto que debêntures, CRAs e CRIs no mercado de capital doméstico exigem uma governança também num patamar um pouco diferenciado, com uma governança clara no nível do acionista e uma clara estrutura de gestão, não é que empresas familiares sejam necessariamente ruins, mas empresas que tenham uma prática profissional bem feita, isso é o que está sendo procurado. E no caso do IPO, isso é ainda mais é uma questão ainda mais importante. Eu vou para o último slide aqui, talvez, Márcia, se você puder virar. Aqui é só uma visão muito rápida, se alguém tiver uma dúvida sobre, poxa, tá bom, mas como é que a gente se prepara, né, com a agência de rating? A gente nunca fez isso antes. Aqui está um super resumo do que vai ser exigido pela agência de rating. Veja bem, não é que a agência de rating é chata ou exigente. Ela está fazendo filtro para o investidor institucional. Essa é a dinâmica, esse é o processo. Então, são questões que os próprios investidores vão estar exigindo, tá? E a agência de rating, então, ela entra na frente para fazer essa medição. Então, do lado esquerdo, a gente tem aqui todas as questões quantitativas que vão ser analisadas, né? Então, vão ser objeto de análise aqui as projeções financeiras, então é fundamental ter um plano de negócio bem construído, claro, que mostre qual que é a evolução no tempo de volumes, preços, margens, né, geração de caixa, fluxo de caixa livre. Free cash flow é um dos tópicos super importantes aqui para rating. Rentabilidade, nível de endividamento atual e o projetado, a liquidez da empresa, disponibilidade de caixa, disponibilidade de linhas bancárias. Mas um fato muito importante aqui, que eu vou deixar ressaltado aqui no finalzinho dessa caixinha do quantitativo, é que as agências de rating têm uma metodologia um pouco diferente do crédito de banco tradicional, é que o peso maior vai ser dado olhando para o futuro. Ou seja, as projeções financeiras têm mais peso do que os balanços e balancetes dos últimos anos. Não que isso não seja importante, mas tem um peso muito maior de como que a empresa vai estar performando no futuro, que é quando ela vai estar pagando a debenture, o CRA, o CRI, que realmente mais inteligente, é mais sensato, né? Vai ser no futuro que ele vai pagar, não no passado. Então, o futuro realmente tem um peso maior na alocação da nota. E do lado direito aqui, a análise qualitativa que é feita, vai ser feita uma análise bem profunda da estrutura de governança da empresa, como é que funciona a sua estratégia empresarial, como é que é a estrutura comercial da empresa com relação a canais de distribuição, produtos, geografia, né? Quanto mais diversificado em termos de produto, geografia, clientes, né? Menos risco. Tá? Então, aqui o foco é muito risco, tá? Como é que está tudo estruturado com relação a risco. De forma geral, assim, o take-out aqui do qualitativo o foco da agência de rating, ela vai focar muito mais em como a empresa faz a identificação e gestão dos seus riscos. Então, não tem uma metodologia de comitês, de gestão de risco, assim, eu sabe que eles vão dar uma nota maior ou menor. O que eles querem ver é que a empresa
e a administração da empresa estão analisando profundamente o risco e montando formas de mitigar e gerenciar esse risco. E, finalmente, qual o diferencial competitivo que a empresa pode ter. Isso tudo vai compor, então, a análise de rating, né? São questões que vão ser discutidas no futuro com os investidores do mercado de capitais que vão estar entrando, e todo esse filtro, então, é feito na largada quando se obtém a nota de risco. Então, acho que com isso, eu vou parar por aqui. Tem muito assunto aqui nessa questão de estratégia, de diversificação de funding para a gente poder abordar, mas condensando isso em meia hora, eu acho que era uma forma aqui que a gente encontrou de dar um panorama geral, principais produtos e qual é o caminho para se preparar. Eu aproveito, Giovana, eu devolvo para você e já convido também o Jefferson para dividir com a gente como é que foi todo esse processo, né, na CMA, toda essa discussão inicial lá atrás. É uma discussão, é uma empresa sui generis também, uma empresa que tem capital nacional, internacional. Jefferson vai poder dar os dados aqui. Acho que com isso, né, muitas perspectivas diferentes, de acionistas diferentes, trazendo exigências ainda maiores para a administração da empresa, fazer o seu planejamento, o seu reporting e a sua execução, né, de trabalhos. Então, eu queria convidar o Jefferson para dividir com a gente como é que eles se prepararam, executaram essa estratégia, e como é que eles olham para frente, né, olhando novas oportunidades para continuar diversificando e buscando funding cada vez mais compatível, né, que traga rentabilidade e crie valor para a empresa e seus acionistas. Obrigado, Alan. Bom, primeiro agradecer a Giovana, ao Alan e ao Thiago, ao time KPMG aí pelo convite, pela oportunidade aqui de estar compartilhando um pouco da experiência da CMA com vocês. Falar um pouquinho da companhia. A CMA hoje, nós somos em 3 usinas, 3 unidades industriais: a usina Vale do Tijuco, a pioneira, na 11ª safra, com 5 milhões de toneladas de capacidade. A usina Vale do Pontal, incorporada e adquirida pelos acionistas desde 2016, com 2,5 milhões de toneladas. E, mais recentemente, a usina Canápolis, adquirida no final de 2017, que entrou em operação esse ano. Era uma usina que estava adormecida, foi a leilão, os acionistas adquiriram. Esse ano nós já fizemos a nossa primeira safra nela, depois de 4, 5 anos em que ela ficou parada, com 800 mil toneladas. Hoje somos um grupo de 9,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, uma joint venture que tem 50% de capital nacional, do grupo JF, seu José Francisco, fundador, mas toda a família que está envolvida no business, com grande experiência no setor agro, originário da laranja, um dos maiores produtores de laranja do mundo. E 50% desde 2013 de um grupo da Indonésia, a Indoagri, ligada à Indofood, por sua vez ao Salim Group, que é um grande conglomerado de empresas de várias atividades na Ásia como um todo, uma das grandes fortunas da Ásia, que é um dos acionistas aqui da companhia. Então, somos uma joint venture aí 50-50. A estrutura de gestão, ela é toda profissional, e os acionistas têm a sua participação através do conselho de acionistas, do board e do comitê de risco. Bom, feita essa apresentação, vou falar um pouquinho só para contextualizar um pouco o nosso setor, o setor agro, o setor de usinas de açúcar e etanol. Ele tem algumas características, ele tem uma diversidade muito grande, mas ele tem alguns elementos que eu digo que são bem relevantes. Primeiro, é um setor que tem uma alavancagem bastante elevada. Daí a importância de estarmos falando em novas estruturas de financiamento. Então, é um setor que opera com uma alavancagem muito grande, ele já nasce bastante alavancado, é uma característica do negócio. Uma outra característica importante é que ele tem um capex intensivo. Ele tem investimentos intensivos, tanto na sua expansão, quanto no capex recorrente, na sua manutenção dos negócios. A todo ano você tem, tanto na indústria quanto na estrutura de máquinas e equipamentos agrícolas, uma renovação muito forte. Então, alavancagem capex. Terceiro característica importante é a escala de produção. Cada unidade de negócio, cada usina, ela tem uma escala que é economicamente mais viável. Não quer dizer que os grandes são melhores, nem os pequenos. Quer dizer que ele precisa se especializar
naquela sua característica, naquela sua região, naquele seu tamanho e tirar o máximo possível de resultado do seu negócio, da sua empresa, né? Então, a cana própria, cana de fornecedor, entender esse contexto é fundamental, especialmente para você entender os resultados de cada companhia. Como o EBITDA é uma medida mundialmente conhecida, ele sofre consequências e interferências efetivamente em função disso, em função da utilização da capacidade, em função da cana própria, cana de fornecedor, principalmente, dentre outros fatores. E um quarto componente importante, ainda dentro dessa contextualização, é entender a moeda funcional desse negócio. Durante muito tempo, o setor entendeu que, como parte da sua produção, o açúcar destinado à exportação era em dólar, de que ele tinha essa capacidade, essa condição de operar esse mercado como uma importante fonte de financiamento. Mas, ao longo do tempo, dada a relevância do Brasil no cenário mundial e dadas as características que esse mercado mundial tomou, hoje é importante entender que, por mais que metade da minha receita venha do mercado exterior, existe uma correlação inversa muito forte entre a commodity, açúcar e o câmbio, dado a relevância do Brasil. Então, alavancagem, capex intensivo, escala de produção e moeda funcional são 3 fatores importantes para entender esse setor. Feito esse esclarecimento, vou passar rapidamente. O Alan foi muito completo na sua explanação a respeito das principais fontes, mas é basicamente isso. A gente tem os órgãos de fomento, as linhas incentivadas ou não, BNDES, BDMG, cada estado tem seus bancos de fomento que apoiam, Finame, Finem, ProRenova, várias linhas nesse sentido. Mas o que mudou muito nesse setor, nessa fonte de financiamento, foi que o Brasil mudou, a economia brasileira mudou. A mudança da Selic, a queda da taxa de juros, a mudança da metodologia das taxas de juros do BNDES, isso tudo interferiu. E hoje você tem nessas linhas dos bancos, órgãos de fomento, dos bancos de investimento, oportunidades de captação, mas onde o diferencial ele está muito mais no prazo do que propriamente no custo dessas linhas. Hoje os custos são mais ou menos próximos do mercado mesmo, mas o prazo ainda é um diferencial. E aí uma experiência importante da CMA nesse capítulo, que foi acessar BNDES direto. Então nós também tivemos a experiência com o apoio importante da Datagro, do time da Datagro, que nos assessorou e que nos abriu uma linha de comunicação, um canal de comunicação muito forte, e nós acessamos hoje, como fonte de financiamento, também diretamente o BNDES, sem a necessidade de bancos intermediários. Não quer dizer que a gente também não opere através dos bancos, mas essa é uma fonte importante. Os bancos comerciais também, como o Alan colocou, as linhas diversas, o sindicato de bancos, quando o ticket é maior, tudo mais, também foram muito impactados pela queda da taxa Selic. Então, os spreads ficaram cada vez mais apertados. Antes você tinha uma taxa de Selic 14, 11, 10, e você tinha CDI mais alguma coisa. Hoje, dependendo do caso, quando você faz a conta de CDI mais alguma coisa, é quase o dobro, o triplo, depende efetivamente da análise de risco de crédito de cada cliente. Mas isso dificultou e mudou muito esse cenário também. Uma outra fonte importante, as trading companies. O nosso setor, especialmente os exportadores, eles têm acesso a uma linha de financiamento, eventualmente, através da antecipação de clientes que as trades operam. Mas que, por ser uma linha, em geral, em dólar, e como eu mencionei antes, o entendimento cada vez mais presente de que a moeda funcional é reais, dependendo de muitos dos casos, essas linhas ficaram um pouco mais caras do que outras oportunidades de financiamento. Alan falou dos bondes, a FC, por exemplo, e aí você tem características específicas, você tem históricos do passado que comprometem e que dificultaram um pouco o acesso a essas linhas, você tem o tamanho da operação que às vezes inviabiliza, e você tem uma série de exigências, não digo que sejam impossíveis nem impraticáveis e que a gente não pratique, mas que acabam gerando uma série de burocracias e de dificuldades que, de certa forma, colocam um pouco mais de dificuldade para acesso. Por último, o mercado de capitais. Os DCMs, Debt Capital Market, os CRAs, os CRIs, debêntures incentivadas e a parte de equity que o Alan colocou. Então, nossa experiência mostrou que a gente foi diversificando a carteira. Então, a CMA
diversificou a carteira, passou a acessar o mercado de capitais como uma importante fonte de financiamento e, com isso, viabilizar todo um processo de melhoria no funding como um todo, porque a partir do momento que você tem uma outra fonte de financiamento, te permite uma negociação melhor com os bancos comerciais, com os órgãos de fomento, você consegue operar melhor isso, cada um com as suas características. E aí eu chego, talvez, ao ponto principal de compartilhar com a audiência, que é contar um pouquinho dessa história, né, da experiência da CMA nessa trajetória. O Alan nos conhece, participou conosco, a KPMG foi nossa parceira desde o início e tem sido ainda, né, nós temos conversado bastante, trabalhado juntos, exatamente quando nós planejamos essa trajetória. Então, o primeiro ponto que eu acho importante esclarecer, não é da noite para o dia que se faz um movimento como esse, não é de uma hora para outra, é preciso um planejamento. É preciso olhar, ter uma visão de longo prazo, ter caminhos e atividades que vão ser preparatórias, atividades que vão ser durante e atividades que serão depois. Essa visão é importante deixar bastante claro. Então, não é um processo rápido, é um processo que leva algum tempo. Mas a partir do momento que você começa a caminhar por ele, você já começa a colher resultados e frutos dessa trajetória. Então, o que eu colocaria como pontos importantes? Primeiro, você ter mecanismos de gestão de custo muito bem firmes, muito bem elaborados e muito consistentes. Porque a base das informações que você vai precisar para qualquer tipo de planejamento vem da tua controladoria, contábil, fiscal, financeiro. Então, você ter mecanismos de gestão de custos fortes é fundamental. Ter sistemas que te deem informações confiáveis e, obviamente, o mais rápido possível, são fundamentais. Segundo ponto, uma política de gestão de risco, baseada efetivamente nessas informações. Então, você entender essas questões que eu coloquei como moeda funcional, commodities, moeda, compliance como um todo, então, são importantes alicerces que vão permitir essa caminhada. As coisas que eu vou dizer, elas não estão relacionadas, dependentes uma da outra, elas podem caminhar em conjunto, mas todas elas são extremamente importantes. Com base nas informações dos mecanismos de gestão de custo, é desenvolver modelos econômicos que façam esse planejamento. O Alan colocou muito bem que um dos pontos especialmente olhados e avaliados pelos mecanismos, pelas agências de risco, é exatamente as projeções. Então, você ter modelos econômicos com simulações, com sensibilidades que lhe permitam tomada de decisões rápidas são fundamentais e que estejam embasadas naquelas informações dos mecanismos de gestão de custos. Então, gestão de custos, política de risco, modelos econômicos. Vamos para o quarto ponto. Entender bem a sua empresa e o seu negócio. Quais são os pontos fortes, quais são os diferenciais, diversificação de produtos, diversificação de mercados, cana própria, cana fornecedor, mitigação de risco, hedges, todos esses mecanismos são extremamente importantes que vão te dar elementos para construir um bom modelo, para defender uma boa posição e tudo isso te levará efetivamente a um assessment nas empresas de análise de risco. Então, é importante você fazer e se preparar e fazer um assessment. Mesmo que você efetivamente não vá seguir ou não vá torná-lo público, mas essa medida é extremamente importante, porque ela te dá elementos, ela te traz um feedback de pontos onde você está bem e pontos onde você pode melhorar e pontos, às vezes, até que você nem tinha percebido enquanto empresa, enquanto gestor, e que valem a pena serem olhados. Então, é extremamente importante. Nesse processo, seguindo o caminho e fazendo essa trajetória de se preparar para acessar novos mercados, importante ir construindo uma área de RI e construindo informações que vão disponibilizar o mercado, que vão dar uma transparência, uma visibilidade para a tua empresa, que vai permitir com que o investidor, eventualmente o investidor do CRA, do CRI e de outros mecanismos, possam te conhecer melhor, possam te avaliar melhor, possam entender melhor o risco com que ele está se deparando. Então,
a colocação e o assessment ao risco e, eventualmente, a continuidade desse processo, se você pretende e deseja ingressar nesse mercado, é importante construir essa visibilidade, essa transparência, alinhado com compliance, e mais uma área de IRI que vai dar informações ao mercado e que vai estar pronta para responder com segurança, com confiabilidade, as informações relativas à sua empresa. E, paralelamente, igualmente importante, é você estabelecer um parceiro de longo prazo. É você trazer junto, para acessar esses mercados, parceiros de longo prazo. Então, você tem, podem tanto ser os bancos comerciais, como podem ser os novos órgãos. A XP hoje é um importante parceiro da CNA, ela nos ajudou muito nesse processo, ela nos abriu essa porta de uma forma muito grande, eles têm uma abrangência muito grande, uma plataforma muito forte, mas existem outros também que podem ser parceiros. Então, é importante, e mesmo os bancos comerciais hoje desenvolveram muito bem essas suas áreas de DCM que podem ajudar nesse processo. Então, resumidamente, mecanismo de gestão de custo, política de gestão de risco, modelo econômico de longo prazo, conhecer bem teu negócio, fazer o assessment de risco, área de RI, construir uma área de comunicação com o mercado e estabelecer uma parceria de longo prazo para te permitir esse acesso a esse novo mercado de capitais. Como mencionei antes, o nosso planejamento de longo prazo estratégico previa exatamente preparar a companhia, organizar as informações, acessar os mercados para que a gente pudesse ter nos mercados de capitais, no nosso caso mais especificamente os PRAs, mas também podem ser os CRIs, as debêntures incentivadas, uma fonte importante de recursos. Hoje, a gente tem neles essa oportunidade. Com isso, abre espaço, abre limites e créditos nos bancos comerciais que vão ajudar de outra forma o nosso negócio. Um último ponto importante para você olhar. Então, essas são as ações que precisam ser feitas. Mas como é que eu monitoro isso? A gente também estabeleceu e entende que alguns KPIs são fundamentais, algumas métricas são importantes para dar essa estabilidade para o investidor. Um ponto importante, dívida líquida por tonelada. Olhar para o teu business, olhar a tua dívida líquida por tonelada e fazer um benchmarking em relação ao mercado. Aqui na CMA a gente entende que R$100 por tonelada daí para baixo é um bom número. Alguns bancos também usam isso como métrica. Então, é uma referência para vocês. Segundo ponto, liquidez. Esse business, em função até da alavancagem, do CAPEX que nós mencionamos inicialmente, a liquidez é fundamental. Manter elevados níveis de liquidez vão dar uma tranquilidade e uma sustentabilidade para o negócio. Haja visto especificamente esse ano em que nós iniciamos uma safra lá em abril, com uma pandemia que surgiu, o mercado de etanol especificamente que caiu a níveis muito baixos, quer dizer, quem não tinha liquidez vai apresentar resultados bastante desfavoráveis esse ano. Então, manter níveis elevados de liquidez é fundamental. O nosso CEO, ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu copio, né, Carlos Eduardo, que ele fala que o caixa é rei. E, realmente, nosso negócio, o caixa é rei. Ter um perfil de endividamento de longo prazo, então manter essa carteira de endividamento como um todo, mas ela o mais alongada possível, isso é muito importante e naturalmente isso contribui para o índice de liquidez. E, por último, mas não menos importante, trazer resultados consistentes. Olhar para dentro do seu negócio, redução de custos, toda a oportunidade que você tiver para sempre estar apresentando resultados consistentes é que vai permitir toda essa trajetória. Então, só para devolver a palavra para a Giovana, para o Alan e para o Thiago, mas essa é um pouco da nossa experiência, a experiência da CNA, destaco. Primeiro, não é um processo da noite para o dia. É um processo que precisa ser planejado e precisa ter em mente em longo prazo. Durante algum tempo você vai trabalhar com ele para ir construindo isso. E, passo a passo, construindo uma série de fatores, de atividades importantes que vão te conduzir nesse processo. Mas, à medida que você vai avançando, você vai colhendo os frutos desse trabalho, desse resultado. E posso dizer,
A KPMG foi importantíssima conosco nesse processo, nos ajudou muito, especialmente com a experiência dela no assessment das agências de risco, quando nós ainda não tínhamos essa experiência. Então, nós contamos com a KPMG nesse processo, nos ajudou bastante e isso foi fundamental. Hoje a gente consegue acompanhar, monitorar, subsidiar efetivamente. Então, essa transferência de conhecimento foi muito importante para a companhia. Legal demais. Legal demais, Jefferson. E eu queria, só antes da gente ir para o Thiago, eu só queria aproveitar aqui a oportunidade e perguntar o seguinte, olhando então a evolução, desde que vocês tiraram o rating, né, até agora, bom, primeiro eu acho que, né, apesar da dificuldade do setor, da economia e do próprio setor, né, sucrocolheiro, acho que vocês fizeram um belíssimo trabalho também de sustentar, porque uma vez que a nota é obtida, você também tem um trabalho de sustentação e melhora da nota, né? Então, isso também é um trabalho que depois segue. Mas como é feito, né, da obtenção do rating, aí a abertura, o acesso às captações no mercado de capitais, que vocês fizeram com muito sucesso, se olhar hoje, o mix de funding que você tem hoje, através de mercado de capitais, como é que você diria que em que nível que está o mix? Percentual banco, percentual mercado de capitais, né? E como é que esse mix tem se comportado? E talvez olhando para frente, o que é a visão de vocês de futuro, né? Ficar nesse mesmo patamar, mudar um pouco para cima ou para baixo? Como é que vocês enxergam isso? Se puder dividir aqui, ainda nesses insights super valiosos de vocês. Claro. Alan, acho que é fundamental, primeiro, nós não podemos ser 0 ou 100. Não podemos ser extremistas. Acho importante, a companhia só chegou até esse momento porque os bancos comerciais foram parceiros, estiveram presentes, e é importante que eles continuem conosco, e nós temos essa reciprocidade, isso é fundamental. Tem bancos que sustentaram a companhia durante muitos anos, estão conosco e permanecem conosco. O ingresso no mercado de capitais não elimina esses bancos, mas qualifica, me permite qualificar um pouco essa carteira, porque em algum momento você lançou mão do que era possível e hoje você consegue qualificar um pouco mais e, principalmente, diminuir os spreads. Isso ajuda fundamentalmente. Você falou sobre a agência de rating. A gente, de certa forma, começamos esse processo lá em 2017, 2018, final de 2017, começo de 2018, e a gente, de certa forma, foi impactado por tudo que aconteceu. Então, a gente vê que o risco país caiu desde então, caiu fortemente, o setor passou por uma série de questões e, mesmo assim, algumas empresas tiveram um downgrade e nós mantivemos a nossa classificação. É óbvio que a gente fica um pouco frustrado que gostaríamos de ter tido um upgrade, né? Nossa companhia cresceu desde então, vem crescendo, mas nós mantivemos a nossa avaliação de risco junto às agências. E esse contato com as agências ele é permanente. A gente acompanha, a gente monitora, eles nos provocam, nós os provocamos numa atualização constante. É muito comum. Então, a cada fechamento de balanço, novas projeções, isso acontece de uma forma bastante tranquila, como eu mencionei. Foi uma transferência de conhecimento que a KPMG nos permitiu e que a gente faz uso dele. Então, esse é um ponto. E falando ainda da originação de recursos, hoje a gente tem em torno de 45%, 50% do nosso funding vindo no mercado de capitais. Essa é a nossa medida entre 40% e 50%. A gente começa a ter os vencimentos das primeiras operações que foram feitas lá atrás, já na próxima safra, e aí você vai para uma série de novas emissões, mas muito mais mantendo os níveis de captação. E tem um ponto importante nisso, Alan, que não tem a ver com fontes de financiamento, mas à medida que a gente avançou no mercado de capitais, a gente naturalmente diminuiu a exposição com os bancos comerciais. Isso fez com que abríssemos novas linhas de crédito disponíveis nos bancos comerciais que nos permitiram, num momento como esse, desse ano, em que o mercado de açúcar está numa condição muito favorável de preço, a gente usar aqueles limites de crédito para operações de derivativos. E aí, naturalmente, eu garanto resultados futuros e a gente tem hoje fixações até 3 anos na frente, garantindo boas rentabilidades futuras. Então, é um ciclo virtuoso. É totalmente um ciclo virtuoso. Nós trouxemos uma nova fonte de financiamento, disponibilizamos recursos, qualificamos a carteira de bancos comerciais
reduzimos o spread, abrimos limite que nos permitiu acessar, garantir resultados futuros. Eu ia exatamente tocar nesse ponto, Jefferson, que você deu uma deixazinha ali que você colocou, e eu acho que isso é super importante deixar destacado, né? E qualificou a relação com os bancos. Então, assim, não é nem 0 nem 100%, né? O importante é ter diversificação, trazer um mix de fontes diferentes e ter uma vantagem realmente muito grande, né? Porque a própria relação com o banco é melhorada, seja pela disponibilização de limites de crédito, né? Pelo repagamento de parte da dívida ali, você passa pelos limites, melhora muito a qualidade da relação com os bancos comerciais e de investimento. E dando uma flexibilidade muito grande, inclusive para o banco, permitindo que o banco te dê outras alternativas e você possa ir construindo e montando operações que agreguem ainda mais valor. Acho que esse exemplo que você deu agora no final é fantástico, né? Como parte dos benefícios aqui dessa diversificação, né? E abrindo as possibilidades para se construir novas soluções. Porque, né, todo mundo, todos os personagens desse processo são todos super importantes. Mas muito legal, Jefferson. Acho que vocês estão de parabéns, apesar da frustração de não ter tido um upgrade. Eu acho que a manutenção da nota foi equivalente a um upgrade, dado ao panorama ao que aconteceu de forma geral no mercado. Só as empresas top realmente conseguiram se manter lá, então vocês estão de super parabéns. E eu acho que o upgrade vem daqui a pouquinho, na entrega dos resultados aí dessa expansão que vocês prometeram, entregando lá o business plan que foi sinalizado, né, indicado, e obviamente com os novos projetos que eu tenho certeza que vocês têm aí no forno, que vão também estar trazendo novos frutos aí. Mas muito obrigado, Jefferson, realmente fantástico. Giovana, eu devolvo para você. Excelente, excelente. Acho que não teria outra expressão para se usar do que senão um círculo virtuoso mesmo, né? No meu passado de equity research, o que você falou, Jefferson, é música, né? Porque de fato é um ciclo virtuoso, o entendimento de vocês, os aspectos relevantes, né? Da essência do business, intensivo em capital, né? Da importância aí dessa visão sobre a moeda funcional e como mais do que nunca está sendo importante nesse momento essa compreensão, né, da moeda funcional no setor, né, no business de açúcar e etanol, todo esse diálogo estratégico, né, com as agências de rating, com o mercado, a importância do time de RI, né, para criar esse diálogo estratégico com todos os stakeholders. Então, de fato, assim, vocês estão de parabéns. Eu vou passar a palavra para o Thiago, né, que vai trazer aqui alguns insights interessantes para depois nós aí nos juntarmos aí numa mesa redonda aí para nosso bate-papo continuar. Thiago. Excelente. Obrigado, Giovana. Boa tarde a todos. Agradecer também ao Alan, meu companheiro, Jefferson, excelente explanação aí também sobre o ACMA aí, toda a jornada de vocês, muito interessante. Acho que faz todo sentido aí a conexão no que você falou com os principais elementos, né, do mercado financeiro, ou seja, como que o mercado analisa e olha esse tipo de business, né? Então, acho que é louvável aí a sua história aí, o grupo está de parabéns, né? Acho que e agradecendo também aos convidados aqui que estão nos assistindo, né? Acho que é muito importante também a participação deles. A minha ideia aqui, pessoal, é passar um pouco da transformação, né? Do mercado financeiro, do que ele está passando hoje, em decorrência de diversas ações aí, tanto de Banco Central quanto do CVM, e como que o mundo do agronegócio pode se apropriar, né, dessa evolução ou embarcar, melhor dizendo, nessa jornada de transformação, quer seja na ótica, digamos assim, como consumidor ou até mesmo como um modelo de parceria, como um modelo de gerar novas fontes de receita num conceito financeiro, né? Então, a ideia é passarmos aqui um pouco deste contexto para vocês. E aí, assim, como eu disse, o mercado financeiro tem
passado por uma grande transformação, né? Isso é proporcionado e impulsionado pelo Banco Central. Tem uma agenda chamada BC Hashtag, onde eles foram implementando uma série de novidades e novas estruturas de players no mercado financeiro, na medida em que eles buscavam, um dos pilares, diminuir o grau de concentração e aumentar a competição dentro do mercado, ou seja, trazer uma maior interoperabilidade entre os players, novos elementos e tipos de produtos e soluções para o mercado, de maneira a trazer um pouco mais, como eu disse, de competição. E aí essa jornada traz também uma questão de fintechs, ou seja, aquelas companhias intensas de tecnologia que já nascem levem ativos e também tracionando já um business muito mais seamless e encaixado eventualmente por nicho, né? Então o mercado brasileiro tem uma característica de, como eu disse, de grandes players, e essa agenda do Banco Central fomentou a estruturação dessas fintechs. Foram aproximadamente mais de 700 fintechs geradas, né, nesse período, desde 2012, que é quando o BC acelerou esse processo transformacional, sendo que boa parte delas operam no segmento de pagamentos e crédito. Então, o que toca aqui, eventualmente, vai ficar claro durante a apresentação nos slides seguintes, é que hoje o conceito de interação entre o mercado com o mercado financeiro está muito calcado em dados, experiência e jornada do cliente. Então, isso, por que é relevante? Porque o consumidor, quer seja B2C ou no caso de vocês mais B2B, naturalmente se mudaram algumas premissas de relação, de conexão, ou seja, quais são os valores, digamos assim, que são reputados como importantes, relevantes na jornada do cliente ou dos parceiros, que implicam necessariamente numa mudança, né, uma pivotagem, como nós falamos, do ponto de vista de experiência. Ou seja, então você vai para um modelo muito mais digital, né, onde tem lá um Netflix, Amazon, com uma visão de experiência diferenciada, que traz esse componente digital para dentro do mercado financeiro. Mercado financeiro e também mercado de capitais, um pouquinho mais distante, mas também com o conceito de inovação ainda preemente. Então, tudo isso, essa digitalização, essa visão de novos modelos de comportamento de cliente, modifica um pouco as relações. Você sai de um modelo que é mais unidirecional, ou seja, cliente, instituição financeira ou instituição de mercado de capitais, vai para o modelo ecossistema multidirecional, ou seja, onde você acaba interagindo com uma rede por agregadores, uma rede, por exemplo, de uma fintech, ou até mesmo um banco, ou até mesmo uma instituição de pagamento, para fazer um cash management, que é um ponto muito relevante no B2B, né? Ou seja, como você faz a gestão do caixa, considerando que você tem diferentes interlocutores, considerando que você tem diferentes premissas e fatores para fazer essa gestão, principalmente do capital de giro, no caso aqui que a gente intensivo em CAPEX, ainda mais, né? Você tem que gerenciar muito bem seu descasamento, digamos assim, do ponto de vista de liquidez, né, entre ativos e passivos. Então, naturalmente, é um business que demanda bastante funding. Então, todos esses elementos impulsionam uma transformação no mercado, né, ou seja, novos segmentos, uma maneira diferenciada de entrada, ou seja, você tem outros players de outros segmentos também entrando no mercado financeiro, né, quem tem uma capacidade de relação com o cliente mais no B2C, se apropriando dessa agenda de engajamento do cliente. Isso tudo, como eu disse, fomentado, né, por essas mudanças do Banco Central, que vem desde instituição de pagamento, né, que é 2012, as famosas IPs, e aí tem muita conexão com o processo de cash management aqui, ou seja, os cash-ins, cash-outs, um modelo mais digital, até mesmo o processo de onboarding, né? Onboarding de cliente, onboarding de parceiros, que vai num modelo que sai aquela estrutura mais tradicional de relação para um contexto mais digital, inclusive do ponto de vista documental. E até mesmo um ponto importante aqui de registro de ativos. Então, hoje no mercado, por que o mercado financeiro realmente você tem alguns níveis de spreads até um pouco mais relevantes quando comparados com outras geografias?
Porque a gente tem no Brasil uma legislação de garantias ainda em mudança, ainda em evolução. E uma delas que traz um pouco mais de clareza e unicidade da garantia, para ter uma condição de crédito, eventualmente, no mercado bancário mais apropriada, ela está ligada ao registro do ativo numa Câmara Central. Então, você tem diversos players. Essa é uma nova entidade do Banco Central que pode registrar desde CRI e CRA, até mesmo CPR, até mesmo apólice de seguros, recebíveis de crédito, recebíveis de cartão de crédito, ou seja, que tudo isso fique num modelo centralizado. Ou seja, assim como a gente tem a alienação fiduciária no gravame, aqui a gente vai ter o registro do ativo financeiro do instrumento. Isso dá uma impulsão, digamos assim, do ponto de vista de funding, mercado secundário, maior clareza, segurança, e traz necessariamente a conexão com a agenda de reduzir competição, aumentar a competição e reduzir as taxas de concentração e níveis de spread. Então, toda essa evolução que culmina aqui com, a gente chama de Open Finance, né? Ou seja, os dados ficarão disponíveis agora com o consentimento do cliente para todos os players do mercado financeiro, então para ter uma solução mais tailor-made, um conceito um pouco mais ligado à necessidade do cliente, né? Isso tudo é plausível na ótica dessa abertura que o Brasil vai fazer agora, está em implementação, né? Essa questão do Open Banking, mas a gente amplia essa visão para o Open Finance, porque é de fato isso, né? Você sai para o mercado de capitais, inclusive, mercado segurador também, e tudo isso com novas estruturas de crédito aqui. Você tem novos players, novas figuras institucionais, como as SCDs, Sociedade de Crédito Direto, que também entram nesse mercado, né? Inclusive players do mercado do agronegócio também eventualmente entrando nesse segmento. Por quê? Eu vou explicar adiante também. Uma SCD ela tem uma característica um pouco mais simplificada de setup. Diferente de você setupar um banco comercial que precisa de um CAPEX, um investimento inicial importante e também um tempo, né, uma maturação, um plano de negócios robusto para o Banco Central, uma SCD também tem esses aspectos, mas muito menor no ponto de vista de CAPEX e também de escrutínio e regulamentações do Banco Central. Então, toda essa agenda aqui, ela traz novo conceito. Eu não chamo nem de funding, eu me abstraio desse contexto e vou para uma visão de relacionamento dos players com o mercado financeiro. Então, como que isso se conecta, né, do ponto de vista da tomada de recursos ou da relação dos players com o mercado financeiro. Então, uma agenda muito profícua aqui do regulador, trazendo novos players e novas estruturas fundamentais, né? E para o que o Bacen nos trouxe na prática, né, como eu falei. Então, você tem a questão de crédito, que uma SCD ela pode operar com um capital de R$1 milhão e uma licença que demora aproximadamente 7 e 12 meses. Algumas já conseguiram, hoje a gente tem mais de 30 SCDs no Brasil, bem como pagamentos, né? Ou seja, você pode operar pagamento aqui no cash e aí conecta com o Pix, né? Que eu não falei lá explicitadamente no outro slide, mas é um ponto relevante aqui de pagamentos instantâneos, e conectar pagamento instantâneo 24/7 com pagamentos e crédito, você consegue ter uma capacidade de oferta para o cliente muito mais justa, muito mais estruturada do que uma relação unidirecional, né? Então, você consegue dar soluções muito mais rápidas, principalmente na ótica do cash management aqui para esse grupo. Eu acho que é o que toca mais no B2B, e eventualmente até expandir num modelo de monetização para uma operação mais digital, né, para fomentar novos negócios, ou seja, monetizar outras estruturas de crédito com essa base de clientes, fornecedores ou parceiros. E isso tudo conectado e culminando na visão do Open Banking, né, que tudo vira API, ou seja, tudo pode ser consumido por meio de APIs, né, para você conseguir puxar os dados, trabalhar a nutrição, nutrir essa sua base de conhecimento, o consentimento do cliente e construir uma solução muito mais calibrada para o seu cliente, né? Bom, o que isso, como eu disse, né? Por que isso é importante
e aí como que o cliente hoje, quer seja no B2C ou no B2B, como que ele se comporta, né? O grande segredo aqui é o engajamento do cliente hoje. Então, no conceito do agro, né, você tem lá conexões de agro 4.0, IoT, alimentando estruturas e plataformas de financiamento, ou seja, que a instituição financeira ela fica plugada online por meio da plataforma, entendendo as modificações de safra, garantia, monitoramento das plantações, da safra, dos produtos, monitoramento do estoque, né, via CPR, e tem uma operação de barter eventualmente atrelada aqui. Então, tudo isso ele está conectado ao quê? Um modelo mais digital baseado em dados. Então, aqui, o pano de fundo o cliente hoje ele quer uma visão, uma solução tailor-made que tenha um conceito de digital muito mais aplicável no seu dia a dia. Então, há casos, por exemplo, que a instituição financeira está plugada na plataforma, como eu disse, e ela consegue gerenciar o cash flow. Então, ela vai dando pushes de ofertas de crédito ou ofertas de funding de maneira online, né? Ou seja, de acordo com certos níveis de comportamento dos pagamentos ou de aspectos de safra ou de monitoramento, ou seja, tudo aquilo de uma maneira muito baseada em dados, como eu falei, e isso trazendo para uma capacidade aqui de buscar uma solução, como eu disse, tailor-made para fins de funding, né? Então, é um conceito, isso ficou muito claro no ano que a gente está passando aqui, a digitalização muito forte, né, dos modelos de negócio e o mercado financeiro se apropriando disso, ou seja, sai do modelo mais tradicional, que a informação ela demora muitas vezes para chegar, para um conceito de plataforma online aqui para interação com os seus clientes. Então, assim, o que é o mercado financeiro, para onde ele está indo, né? Para o modelo de plataforma, como eu disse, onde você pluga diversos serviços, e aqui pode ser parceiros ou in-house, num conceito onde ele é leve em ativos, ou seja, baseado em dados, e o cliente no centro de tudo. Ou seja, eu tenho soluções específicas para os clientes que estão atreladas nos dados, e aí eu crio o modelo de serviço de acordo com essa necessidade. Eu posso plugar parceiros numa visão multidirecional e, eventualmente, se não funciona ou realmente não traciona, eu posso fazer as devidas modificações aqui ou criar novos produtos e novas estruturas para o cliente, no caso, pode ser um cliente agro que tenha relação com a instituição financeira, ou até mesmo o agro estruturando uma plataforma nesse sentido, monetizando uma outra linha de receita, né, que também é um ponto que pode eventualmente acontecer. Então, a gente sai, como eu disse, desse modelo que é one-stop shop, ou seja, eu tenho tudo aqui, um único provedor, unidirecional, como eu disse, para um modelo multidirecional, onde o cliente ele consegue cotar ou fazer a relação com o mercado financeiro de capitais de uma maneira mais estruturada e comparando, de fato, né, tendo um maior poder do ponto de vista de relação com o mercado financeiro. Então, e por fim aqui, como que isso, acho que é importante essa jornada aqui, como que isso impacta o segmento de agro, né, na linha do funding. Então, assim, primeiro é a questão que eu falei, tem novas jornadas aqui de interação com o cliente, o cash é um serviço muito relevante e expressivo, né, que tem se modificado, e isso toca funding naturalmente, tanto funding em moeda estrangeira, os casamentos que ocorrem, considerando o risco de commodity, que é o caso aqui nosso. Então, fazer uma relação de tudo isso num modelo específico de plataforma, nutrido por dados, é uma tendência, ou seja, e aí vocês, dentro do mercado, vocês podem se apropriar disso com uma oferta de solução muito conectada com o que vocês precisam. Então, um ponto relevante aqui, então, se criam jornadas digitais, que estão baseadas em dados, né? Ou seja, é essencial isso para a solução, porque agora os bancos e as instituições financeiras terão acesso a diferentes dados que os players tinham em outros segmentos, e isso enrobustece ainda mais o nosso modelo. A questão de plataforma, né, que permite que o cliente tenha acesso a diferentes conceitos de funding aqui, ou seja, é um modelo one-stop shop por meio de parcerias ou do conceito de asset light aqui, onde o relacionamento você precisa ganhar engajamento do cliente no uso, na relação com a instituição financeira,
existe um desacoplamento aqui, né, do relacionamento do cliente com os players do mercado financeiro, ou seja, que vale agora a melhor solução mais digital, encaixada com o que a gente precisa e conectada numa visão de escolha, de maior empowerment do cliente. Então, no caso de agro, você consegue comparar. O Alan falou bastante da questão das formas de funding, as taxas, os parâmetros, e o Jefferson como player de execução da estratégia no ponto de vista prático, né? Também trouxe essa visão. Então, isso dá um poder maior para fim de conexão dos outros players com as instituições financeiras, enfim, para fim de funding aqui. E, obviamente, a questão de garantias, né? Como eu falei, que também quando você entra para o modelo de registro de garantias via registradoras de ativos, dá uma condição melhor, e até tem outros instrumentos aí sendo debatidos, né, no mercado de capitais. Por exemplo, você tem o LIG, né, que é a letra imobiliária garantida, que é importante aqui também no conceito do agro. Outras fontes que, havendo mais liquidez, e a liquidez está ligada também a garantir unicidade e o registro adequado, ele vai fomentar também a utilização de crédito e a discussão de negociação via mercado secundário. E, por fim, aqui é o funding alinhado ao momento do cliente, foi o que eu disse. Tem a questão do modelo online, de conceito de plataforma, que se conecta cada vez mais com o business, mais informação, mais tempestividade, e isso eventualmente melhora a conexão do player com o mercado financeiro. Então, assim, é para mostrar aqui para vocês, pessoal, qual é a transformação do mercado financeiro e como que isso conecta com o agro, quer seja no ponto de vista da relação cliente, mas também, eventualmente, até numa relação nova de receita. Então, eu fecho aqui a apresentação e abro aqui, devolvo para a Giovana para a nossa Q&A aqui, eventualmente, questões do público e atacar os pontos. Tiago, muito obrigado, cara. Realmente é muito impressionante, né, ter uma análise técnica, né, de toda essa mudança do ponto de vista, né, da regulação do mercado financeiro, né, e a transformação que isso vai permitir, né, nas formas de captação e prestação de serviço. E, claro, assim, a gente teve um chill time no início da tarde agora, e a gente teve um exemplo de uma fintech que realmente está vindo para revolucionar exatamente o registro, né, das garantias, trabalhando pesadamente em Big Data para fazer uma análise de crédito, né, do risco. O foco é pequenos e médios, né, produtores, e está tudo aqui. Aqui a gente tem realmente uma visão muito clara. Me parece que as oportunidades que vão surgir aí, assim, das próprias das empresas maiores, aqui quando vamos olhar aqui o setor sucrocoleiro, acho que aqui a gente vê uma cadeia de fornecedores bem ampla, complexa, né, não só com os fornecedores de cana, mas também com os fornecedores de todos os serviços, né, insumos e tudo mais. É um processo, a área de suprimentos é uma área complexa das usinas, mas claramente está me parecendo aqui que a gente tem uma revolução que está em andamento nesse momento. As empresas vão ter mais oportunidades de criar, ou diretamente, ou via parcerias. Você também falou uma palavra-chave, né, de parcerias, seja com o mercado financeiro, ou com empresas fintechs, ou com empresas de tecnologia pura, para entrar e começar a fornecer serviços adicionais, seja de crédito, de cash management, né? E criar um novo negócio, inclusive, né, Tiago? Criar um novo negócio que gera rentabilidade, né, e mais acesso, principalmente mais acesso a essa cadeia, a novas linhas de financiamento que talvez hoje a gente nem consegue enxergar direito. Sai um pouquinho das linhas tradicionais, mas acho que vai ter essa revolução, sim. E os grandes impactados não vão ser necessariamente as grandes empresas, né, que estão no topo da cadeia, da escala ali. Acho que principalmente as pequenas e médias, elas vão começar a ter um benefício muito grande dessas novas soluções. A impressão que eu tenho, e muito obrigado aí, Thiago,
pela explanação tão interessante aqui dessa mudança que está em andamento. Giovana, eu devolvo para você. Obrigada, Thiago, obrigada, Alan, né? Jefferson. Eu só queria fazer talvez um comentário, né? Quer dizer, linkando um pouquinho a fala do Thiago também com a fala de todos. A gente tem visto, né, esse momento, no plena pandemia, né, o setor de açúcar e etanol, dois movimentos muito fortes. Né? O primeiro muitos players do setor buscarem financiamentos verdes, né? Então, vimos algumas captações aí e até, quer dizer, a nossa percepção é de que acessando bolsos que têm até um certo apetite a risco, né? Então, vimos isso em plena pandemia, né? Então, algumas operações decolando, né? E outro movimento que estamos vendo, né, e isso já vem há algum tempo, mas assim, muito forte em plena pandemia, que são as empresas buscarem aí o mercado de capitais via IPOs. Né? E faz todo sentido quando a gente olha o setor de açúcar e etanol. Os dois movimentos, para mim, fazem muito sentido. Né? Então, olhando o financiamento verde, né? Quando você olha o setor de açúcar e etanol, o setor tem um grande programa de descarbonização, que é o RenovaBio, né? Então o setor ele tem um DNA ambiental muito forte, uma vocação ambiental muito forte, né? Então esse é um aspecto muito interessante. Né? E do outro lado, o fato de ser um setor intensivo em capital faz muito sentido trazer, né, esse equilíbrio, né, para essa estrutura de capital com equity. Né? Então, esses dois movimentos muito fortes em plena pandemia no setor, que nós não estamos vendo ainda para o açúcar e etanol, ainda as plataformas digitais de serviços financeiros, como estamos vendo em outros setores, né, onde você tem uma rede de stakeholders ampla, mas estamos vendo no agro, né, via cooperativas, essa estruturação. Né? Hoje, mais cedo, vimos um modelo de plataforma digital, né? Não a plataforma toda integrada, mas um conceito de plataforma, olhando aqueles pilares que o Thiago mencionou, data rich, e a própria plataforma em si, né? Essa interface asset light, né? Com esses conceitos de plataforma. E aí eu queria ouvir um pouquinho aí, juntar o Alan para ouvir um pouquinho como é que ele está vendo esse momento do mercado de capitais para o setor, olhando essas duas tendências, né, IPO e financiamentos verdes. E aí eu queria puxar um pouquinho para o Jefferson, se os financiamentos verdes estão no radar dele, como é que ele está vendo também esse movimento do ponto de vista de oportunidades e até desafios internos para se estruturar também nessa direção. Legal, Giovana. Bom, deixa eu falar rapidamente que eu quero ouvir o Jefferson também, mas eu acho que são os temas, sim, são as bolas da vez, são os temas principais que a gente vai ver evoluindo. O ESG está vindo com toda a força. O açúcar e álcool, né? Ele tem que se organizar aqui para avançar com essa agenda, né? Que acho que a gente tem um legado aqui, né, de uma imagem que não é tão verde assim, por incrível que pareça. Eu realmente fico impressionado porque ele é muito verde e eu acho que a gente tem alguns clientes aqui, na realidade tem umas tecnologias novas que estão emergindo aqui, que ainda fazem um aproveitamento energético ainda maior. E aí eu vou só deixo aqui desenvolvendo até o biometano aqui, que substitui quase que integralmente, né, o uso do combustível fóssil, do diesel, né, nas usinas. Então, vai ainda mais fundo nessa questão da descarbonização do setor. Então, eu acho que tem mais tecnologia aí, Giovana, que está vindo aí, que vai se empurrão final para o setor poder mergulhar de vez, né, no mundo do ESG e ser reconhecido por todos os benefícios que ele traz para nós, não só nossa economia, mas para o planeta. Tá?
Rapidamente sobre os IPOs, a gente, eu vou dizer mais uma coisa assim, no caso, na questão dos IPOs, a gente tem uma fila muito grande de empresas querendo fazer o IPO. Tem até um problema estrutural do mercado financeiro. Neste momento agora, a gente tem mais empresas querendo fazer IPO do que a capacidade de digestão e análise por parte dos bancos de investimento e os times respectivos de research também, Giovana, de digerirem e analisarem, juntamente com os investidores, né, o buy side, a turma dos investidores, né, tem todos os trabalhos de Free Roadshow, Pilot Fishing, onde é feita, né, aquelas conversas introdutórias, preliminares, para os investidores também se manifestarem, né, darem sua indicação se é um assunto que interessa, se é uma empresa que tem um modelo que interessa ou não. A gente tem muita empresa acima da capacidade de processamento que o mercado tem instalado hoje. Então, com isso, a gente tem várias empresas que vão acabar, de fato, escorregando para o início do ano que vem e talvez o meio do ano que vem, os seus planos de IPO. E não é necessariamente porque a Bolsa está com pouco apetite, é porque existe um volume determinado que o mercado consegue processar e absorver. Mas os temas ESG e ESG certamente ajudam a trazer as empresas para o topo dessa lista que vai ser priorizada. E eu acho que também a questão de tecnologia. O mercado está muito ávido por tecnologia. Então, as empresas que trazem tecnologia na sua estratégia, no seu modelo de negócio, trazendo coisas novas, também atraem muito o interesse dos investidores nesse momento e vai ser isso cada vez mais. Então, acho que ficam essas dicas aí com relação a ESG e IPO. E eu jogo para o Jefferson para aproveitar aqui mais alguns insights dele. Eu acho que o Jefferson talvez tenha caído. Sumiu a imagem dele. Vou botar aqui. Não, desculpa, eu tive um probleminha técnico, estava reconectando. Opa, beleza. Alan, você falou bem, acho que assim, a questão da ESG é um tema presente. Eu sou um pouco antigo do setor, então assim, eu conheço poucos setores que sejam tão sustentáveis do ponto de vista como um todo, do ponto de vista do ambiente todo de negócios, ou seja, você aproveita absolutamente tudo nesse negócio. Você aproveita o bagaço, você aproveita a vinhaça, você aproveita absolutamente tudo. Você reaproveita a água, o ciclo, etc. Tal. Eu conheço poucos setores. Eu conheço poucos setores que distribuem renda de forma tão ampla como esse setor. E, sua vez, desenvolvem socialmente as comunidades em que estão inseridos. Eu acho que existe um preconceito, muito mais por conta do passado, em que é um setor originário dos engenhos, né, que era um outro conceito, um outro momento, e que acho que isso ainda permanece um pouco na memória dos mais antigos. Mas hoje, ele é todo ele mecanizado, no campo, automatizado em informação, a indústria automatizada, empregos qualificados, funcionários qualificados, ou seja, ele tem todo esse contexto. Então, qual é o que falta? Falta a gente mostrar melhor isso. Acho que essa é uma grande característica. A Única vem fazendo. Aqui em Minas Gerais, o CEAMIG faz um trabalho espetacular. Nosso amigo Mário. Ou seja, nós fazemos, só que nós somos ainda pouco eficientes no mostrar isso, no demonstrar isso de alguma forma. Então, acho que esse é o grande oportunidade que a gente tem. A CMA, igual a muitas outras empresas, faz muito. Você não tem ideia, Alan, a gente tem um monitoramento de fauna aqui na região, você não tem ideia a diversidade de animais, de onça, que você fala, poxa, como é que é possível? Existe, a gente tem fotos, imagens. Então, assim, é uma coisa que a maioria das pessoas desconhece. A maioria das pessoas desconhece. Então, o que a gente tem feito cada vez mais, a gente tem hoje um comitê de ESG na companhia. Esse comitê é presidido pelo presidente, o CEO é responsável pelo comitê, ele conduz as ações, ele conduz as iniciativas e a gente cada vez mais está avançando e evoluindo em linha com aquilo que eu mencionei. É importante dar visibilidade, porque a governança corporativa social e ambiental ela existe.
ela precisa ser melhor demonstrada, melhor apresentada ao público em geral. Feito isso, eu não tenho dúvida que a gente consegue acessar outros bolsos, por assim dizer, outros mercados, outros investidores, porque, como eu mencionei, eu conheço um pouco esse setor há alguns anos e ele evoluiu absurdamente e de uma forma muito rápida. Então, a automação na indústria e no campo, a qualificação da mão de obra e tudo mais, tem um grande legado, um bonito legado para ser apresentado, para ser entregue para a sociedade de uma forma mais forte. Dá alguns exemplos. O asfalto, nas maiorias das rodovias, dos entornos das usinas, foram feitos através de investimentos das usinas. Pontes são feitas através de investimentos de usina. Ou seja, a infraestrutura da sociedade em que ela está inserido, uma parte relevante é advindo dos negócios sucroalcooleiros das regiões. Então, eu não tenho dúvida, o nosso setor sucroenergético, ele está cada vez mais entendendo melhor e apresentando melhor tudo aquilo que ele faz de bom para a sociedade e isso vai permitir uma visibilidade, um entendimento melhor, especialmente dos investidores. Excelente, excelente. Mais um elemento no seu círculo virtuoso, né? A ESG já está nas frentes de decisão da empresa, um comitê de ESG, mais uma ótima grande notícia. Então, motivos aí de novos parabéns, Jefferson. Eu também não tenho dúvida que a gente vai entrar aí num círculo aí. Você já está num círculo muito virtuoso, mas num círculo virtuoso para o setor, porque eu acho que, de fato, ele se encaixa muito bem dentro desse contexto cada vez mais marcado pelas questões socioambientais e de governança. Estamos nos aproximando aí, chegamos, na realidade, ao final, né, do nosso painel, KPMG Insights de hoje, né, com a audiência super qualificada. Esse KPMG Insights está sendo gravado, então nós vamos disponibilizar aí nas redes sociais. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco até então, agradecer a participação do Jefferson, agradecer a participação do Thiago, agradecer o Alan, né? E amanhã tem mais KPMG Till Time, KPMG Insights dentro da programação da conferência da Datagro, né? E amanhã a gente vai falar sobre os impactos da reforma tributária. Teremos como convidado o presidente da Datagro, Plínio Nastari, e vamos falar também dos riscos e oportunidades fiscais, né? E para acessar toda essa programação, basta entrar nas redes sociais da KPMG Brasil. Então a gente vai ficando por aqui, então eu queria desejar aí um bom final de tarde para todos e contar aí com vocês amanhã. Estamos muito felizes aí com a qualidade da nossa audiência e mais do que isso, né, abrir esses diálogos estratégicos tão importantes com vocês, né? Obrigada a todos. Vou passar a palavra para o Alan. Não, só tenho. Muito obrigado, Giovana, por organizar de forma tão competente aqui todos esses assuntos que são interconectados. E obrigado a todos aí pela participação. E Jefferson, muito obrigado aqui pela sua especial participação também. E sem esquecer também o Thiago pelas novidades aqui que estão vindo. Muito obrigado também por todos esses insights. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau.